Senhor presidente, meus colegas deputados, imprensa, aqueles que nos assistem aqui na nossa galeria, 17 palavras, deputado João Paulo Lima, foram suficientes para levar um ex-presidente da República que nunca roubou, nunca traficou e nunca, de forma nenhuma, matou alguém à prisão domiciliar. E as 17 palavras foram as seguintes, minhas senhoras e meus senhores. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade estamos juntos. 17 palavras extremamente agressivas e ofensivas, de ataque à Suprema Corte e à lei brasileira. Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos. É pela nossa liberdade estamos juntos. Isso leva um homem de 70 anos de idade, que já teve, agora, depois de ontem, 5 buscas e apreensão na sua casa. Eu acho que Bolsonaro tinha que entregar a chave da casa dele à Polícia Federal ou andar nu, porque já está acostumado, virou com amizade íntima a todos os agentes da Polícia Federal. Lá nunca encontraram nada que depusesse contra a honra dele, contra a probidade dele ou de qualquer membro familiar que resiste naquela casa. Mas ações no Brasil, hoje, tomada por uma única pessoa, alimentado pela vingança, pelo ódio, pela arbitrariedade, pelo desequilíbrio, pela vaidade, um espírito claro, doentio de perseguição, de opressão à liberdade, com ações ardilosas e de uma milícia secreta instalada em seu gabinete, paga com o nosso dinheiro público. É desse jeito que age uma pessoa que nós, brasileiros, já estamos pagando muito alto e vamos pagar um preço inimaginável dessas decisões. Repito, no mínimo, irresponsáveis. Minhas senhoras e meus senhores, pasmem, também no dia de ontem, dia de retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, um senador da República, eleito pelo voto livre do seu estado do Espírito Santo, teve a tornozeleira eletrônica aplicada. Percebam, um senador da República teve, no primeiro dia dos trabalhos do Senado, aplicada a tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, deputado Sileno Guedes, já nos parece coisa banal. Mas, minhas senhoras e meus senhores, não ficou só por aí. Um senador da República teve seu Pix, seu cartão de crédito e seu salário suspenso. Estão fazendo isso com o senador porque viajou de férias com sua família e não avisou ao Supremo Tribunal Federal. Ao Supremo Tribunal Federal, não, que ontem toda a mídia que eu assisti até bem tarde na madrugada de hoje, nenhuma dos jornalistas, nem nenhum dos juristas desse país deram razão e agora já nominam pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes,
tirando, inclusive, o peso da instituição. Que eu aqui quero fazer uma pergunta ao Brasil, quero fazer uma pergunta aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês são uma instituição ou vocês são apenas tutelados por uma única pessoa, que estão levando vocês ao calabouço, junto, arrastando todo o nosso país? Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, isso tudo fica claro quando um ministro da Suprema Corte do nosso país é proibido e perde o direito de visitar uma nação amiga de relações com o Brasil de 200 anos. Isso é pouco. Assim como outros lá. Um ministro da Suprema Corte é punido com uma das medidas mais fortes que o país mais potente do mundo aplica a cidadãos ou terroristas, narcotraficantes, sujeito à lei Magnitsky. Vejam a escalada e aonde isso vai chegar. Um ministro da Suprema Corte que, para mostrar que está tudo bem, no dia que é submetida a Magnitsky, deputada Socorro Pimentel, vai a um estádio de futebol, perde totalmente o equilíbrio emocional, que eu acho que está demonstrado que ele tem dificuldade de fazer esse controle em si próprio, e dá uma dedada à torcida, depois que é vaiado pela torcida do seu time e que recebe aceno das pessoas com a mão, portando a mão um cartão de crédito. Isso tudo depois de 3 principais jornais do país, o Globo, o Estado de São Paulo e a Folha, foram unânimes em criticar a censura prévia, meus senhores e minhas senhoras da imprensa, que hoje existe sim no Brasil. Isso foi feito a primeira vez durante a campanha eleitoral pela ministra Carmen Lúcia, que quebra uma cláusula pétrea da nossa Constituição, depois de tanta luta libertária, tantas canções, depois de tantos sucumbirem. Pois bem, Carmen Lúcia proíbe na campanha de membros da imprensa, jornalistas, dizerem que Lula foi preso. Por sinal, abra aqui um parênteses, Bolsonaro é o 4º presidente do país a ser preso. Preso, inclusive, com uma medida que os juristas, especialistas em direito penal, dizem que não podia ter acontecido. Por quê, deputado Luciano Duque? Primeiro tem que ver a prisão preventiva, para depois, então, vir a prisão domiciliar. Mas isso é regra jurídica, há muito não cumprida no nosso país, pois o relator, o responsável pelo julgamento do processo, ele é vítima, e ele pergunta: você tentou me matar, fulano? Pois eu vou lhe julgar amanhã. Mas a destruição de Alexandre de Moraes vem a galope, deputado Júnior Matuto. Por quê? É muito simples. São 11 na corte, 11. Apenas Alexandre de Moraes e mais 4 assinam uma nota de apoio. Vejam, e no dia seguinte, na sexta-feira, na abertura dos trabalhos, apenas o presidente da casa faz uma fala, presidente esse que já teve sua filha, seu filho e alguns funcionários tirado dos Estados Unidos, encaminhado à embaixada e trazido pelo Brasil. Veja que situação. Vejam que situação. E ele faz um pronunciamento protocolar, é papel dele. Fala depois o ministro Gilmar Mendes,
também numa situação muito difícil, que tinha ali o Paulo Gonet, seu sócio no Instituto de Estudo de Direito, e o ministro Alexandre de Moraes, que, por si só, deputado Doriel Barros, não é vossa matéria a prática, o manuseio do direito, mas ele deveria, só pelo aquele discurso, já estar impedido de julgar qualquer processo, porque ali ele destilou todo o ódio e adjetivou de todas as formas e já indicou qual é o caminho do voto dele. Não sei se ele será seguido pela maioria. Na mesma sexta-feira, alguém conserta a máquina, o computador de distribuição do Supremo Tribunal Federal. Acho que o técnico era um eletricista chamado, quem sabe, Magnistic, porque processos que corriqueiramente eram distribuídos para o ministro Alexandre de Moraes passam a ser distribuídos para 3 outros ministros, inclusive do Daniel Silveira, que vai para o ministro Fux. Isso mostra que alguma coisa interna dentro do Supremo Tribunal Federal está acontecendo, que nos dá uma luz no fim do túnel de esperança. Mas o mais grave vem agora. Violando a Lei de Proteção de Dados, um ex-funcionário, chefe do sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral, do qual o ministro Alexandre de Moraes era presidente, e, num julgamento, já o Tagliaferro já disse, eivados de documentos e provas ali acostadas de maneira irregular, deixa o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Mas quem começa, Sileno, a praticar o crime e não é freado, avança. E avançou muito. Avançou ao ponto de, depois de ter recolhido os golpistas do 8 de janeiro, ele então estabelece um verdadeiro gabinete de informações, quebrando e violando a Lei de Proteção de Dados, onde ele dava uma certidão para quem deveria ficar ou não ficar preso. E tem alguns casos que são aberrantes, que chama a atenção e os olhos de todo mundo, que é o caso da prisão de um senhor de mais de 60 anos, trabalhador braçal, se eu não me engano até pedreiro, que ele fez uma postagem em 2018, contra Lula e o PT, e esse foi o motivo para ele ficar preso. E um outro, também, porque disse que defender a Constituição não é crime. E Alexandre de Moraes manda, por meio do seu assessor, tem que ficar preso. São esses os terroristas perigosos que pegaram 13, 14, 15 e até 17 anos de prisão. Além disso, o depoimento do delator, deputado Doriel Barros, do golpe imaginário que Alexandre de Moraes se diz vítima, ao mesmo tempo, ele, em audiência, ele quebra totalmente a regra da delação. Por quê? Não pode o relator inquirir ser inquirido pelo próprio relator. E ele faz isso, mas antes, deputado Júnior Matuto, de começar a audiência, ele diz assim, o senhor está sob o benefício da prisão domiciliar e de delação premiada de colaborador. Veja o que é que o senhor vai falar, porque estou com ordem aqui para colocar no cárcere seu pai, sua esposa e sua filha maior. É desse jeito que foi conduzida a delação premiada do Felipe Martins. Mas não para por aí. O governo americano também, por meio da lei e do artigo 301, que investiga crimes internacionais, já identificou que o assessor que tem
ou que produziu a minuta de golpe, que nunca entrou no palácio, conforme diz o Alexandre de Moraes no dia 7 de dezembro, que tinha o celular monitorado e estava em Curitiba, e tem fotos dele com a noiva, com a família, o Felipe Martins, ficou preso por ter adentrado nos Estados Unidos. E tem pedido do gabinete de Alexandre de Moraes, dizendo que tinha que configurar que o Felipe Martins embarcou no avião de Bolsonaro. E ele nunca lá esteve, embora tenha cumprido 6 meses de prisão e 10 de prisão solitária. Então, veja o nível de periculosidade que nós estamos vivendo. Eu acho que o Alexandre de Moraes, inclusive, hoje parece que o Senado começa a reagir, onde já tem 30 pedidos de impeachment e já tem a assinatura de 33 senadores, e quais os senadores disseram que vão ocupar toda a mesa da Câmara e vão travar a pauta. Mas a grande humilhação, e aí a explicação de vingança de Alexandre de Moraes, ter então decretado a prisão preventiva do presidente Bolsonaro, como disse inclusive o Gabeira, e o nobre Doriel Barros gosta de perguntar quantas pessoas tinham, Gabeira disse que pouco interessava quantas pessoas tinham, mas que houveram manifestações em todo o Brasil e as pessoas pedindo o Fora Moraes, o impeachment ao Alexandre de Moraes, o respeito à Constituição e liberdade de expressão. Pois é, meus senhores, pois é. São esses sucessivos episódios que a gente tem aqui, com provas indubitáveis, que levam a uma consequência, como eu já disse, inimaginável. Aonde vai parar o Brasil? Ontem eu li um tweet bastante interessante de Rodrigo Constantino, onde ele diz que entrevistou um advogado e assessor pessoal do presidente Donald Trump. Ele dizendo o seguinte: o presidente Donald Trump já está acostumado a enfrentar ayatolás e até o próprio presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. E nenhum deles aguentou a terceira rodada de ação do Donald Trump. Hoje, também, eu quero crer que senadores e deputados pactuaram um pacote da paz, onde esse pacote da paz passa pelo nosso Congresso Nacional e por nossa política brasileira, que é a votação, porque já tem, inclusive, manifestação do Congresso Nacional da anistia, que, com base no artigo 49 da Constituição, é prerrogativa, sim, do Congresso Nacional, e a gente vê deputados, senadores, dizendo que não, que a anistia não pode, abrindo mão da sua própria prerrogativa. A abertura de um processo de impeachment de Alexandre de Moraes, e deixei lá ele se defender. Juristas já fizeram um relatório de 77 crimes praticados por ele, e quem prevê isso também é a Constituição. Pedir o impeachment de Alexandre de Moraes está previsto no artigo 52 da Constituição, como também a PEC do foro privilegiado, que é para tirar da alçada, do gatilho, da pistola do Supremo Tribunal Federal, a cabeça dos congressistas. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, e aí eu, logicamente, sou reconhecidamente suspeito, porque tenho uma relação de amizade, de respeito, de admiração pelo presidente Bolsonaro, por tudo que ele fez pelo seu governo. Mas tem juristas que sempre foram contra o Bolsonaro, sempre foi contra as ações do Bolsonaro. Quanto Caio Paiva, quando ele disse que nunca viu uma prisão domiciliar ser aplicada sem antes ser solicitada pela Polícia Federal
ou pela PGR. Foi de ofício do ministro Alexandre de Moraes. Como também, esse é um crítico quanto mais, o Pedro Cerise, que disse ontem, aspas, Alexandre ultrapassou todos os limites e no futuro vai para a cadeia. Depois que o Bolsonaro ficar inútil, ele não servirá mais para nada. E, por fim, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, dizendo que é lamentável, que é muito ruim, calar a voz de um político, muito mais quando ele é ex-presidente da República. Bom, minha gente, o que nos resta, por fim, é dizer que Supremo Tribunal Federal está nas mãos de vossas excelências tomar algumas medidas. E as medidas são de vossas excelências mesmo, como devolver à primeira instância tudo o que está ali apurado, para que a justiça aí sim tenha o seu devido processo legal. Ou então, ao Senado Federal, que cumpra o seu papel constitucional. Isso é que é importante. É muito ruim ver medidas terem que vir de um outro país para manter a democracia e a paz no nosso Brasil.